9h43, já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Agora sim, vamos trazer o comentário feito pelo Osmi Lima nesta terça-feira. Vamos ver que assunto que o Osmi aborda. Já está no ponto material. Bom dia, Osmi. Bom dia a todos. Sempre que se aproximam as eleições, eu escuto uma velha frase: vamos renovar, ou precisamos do novo. E eu sempre indaguei nessas ocasiões o que é o novo na política. É o jovem? São pessoas com novas ideias? Que ideias são essas? São novas práticas políticas? Ou é apenas uma forma dos jovens quererem substituir os antigos? Enfim, fica uma série de indagações. Eu concordo que é necessário oxigenar os quadros da política brasileira, em princípio. Mas como fazê-lo é uma situação que complica um pouco mais, não é só na vontade de renovar. Por quê? Primeiro, teríamos que ter partidos bem definidos, com ideologia ou, pelo menos, com um programa partidário para ser levado a sério, para que todos cumpram. Pode ter certeza que a grande maioria que se filia a um partido não sabe ou nunca viu o programa partidário desse partido. Como não há eleições avulsas no Brasil, o candidato é obrigado a ter um partido. Segundo, eu escuto muito, vamos votar num candidato honesto. Bem, candidato honesto não é programa partidário, mas obrigação de cidadania. E se dermos uma olhada para muitos anos atrás, a maioria dos candidatos e dos eleitos eram homens sérios e corretos. Terceiro, tentar dizer que não é político em virtude da má fama dos políticos em geral, não seria levado a sério. Porque quem entra na política é político. Agora, sinceramente, eu só vou acreditar numa mudança efetiva na política quando tivermos partidos fortes, com conteúdo programático e que seus filiados levem ao parlamento municipal, estadual, federal ou para o executivo a obrigação de cumprir esse programa. É preciso que os futuros candidatos, velhos ou novos, tenham clareza que só com mudanças profundas na política brasileira nós vamos alterar esse quadro. O sistema eleitoral e partidário no Brasil apodreceu. Aí eu pergunto, dos novos e velhos candidatos, alguém já discutiu o voto distrital? Qual é melhor? Se é puro, se é misto? Alguém já procurou se aprofundar no sistema parlamentarismo de governo? São duas boas propostas para encaminhar as mudanças. Inclusive, o meu próximo comentário será sobre o parlamentarismo. Agora, eu digo, sem boas propostas, não é fácil ter um novo, pois os antigos, além do nome já conhecido pela sociedade, contam com muito dinheiro, vindo hoje, notadamente, do fundo eleitoral, dos grandes partidos, do qual eu particularmente sou contra. Acho
que esses recursos seriam melhores empregados na saúde ou em investimentos na infraestrutura do Estado brasileiro, que hoje é péssimo. Enfim, eu acho que essas mudanças estão muito mais ligadas a valores do que à idade. Saúde a todos. 9h47. Tá aí, portanto, obrigado, Osmi Lima, obrigado pela sua audiência, sua companhia, você que está desde o início acompanhando o programa. Relembrando que todas as informações você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o médico infectologista, mas deputado estadual também pelo PSB, Dr. Genilson Leite. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Depois de bastante tempo, né? É um prazer estar aqui novamente no Bom Dia Rio Branco. A seu convite, dizer que para a gente é uma honra poder voltar aqui à TV Rio Branco para levar um pouquinho dos nossos trabalhos durante todo esse período aí que nós estamos vivendo, um período atípico diferente, que é o período de pandemia. Quando o senhor fala um período atípico diferente, que raio-x que o senhor faz desse período que nós atravessamos? Acho que a pergunta que mais o senhor escuta por aí vai demorar muito ainda? Olha, os números estão mostrando que nós estamos numa descendente. Já tivemos momentos mais quentes, mais difíceis dessa pandemia no Brasil e no Acre. Porém, quando a gente compara com outros países, inclusive países da América Latina, nós estamos demorando muito para descer ao ponto que outros países descenderam. Isso em função de falta de políticas públicas acertadas e de maior comprometimento a nível nacional para que esses números caiam de maneira significativa. Porém, é notório que nós estamos numa descendente, que nós estamos diminuindo tanto o número de casos gerais quanto o número de óbitos. E que provavelmente nós iremos, até o final do ano, chegar numa condição mais tranquila. Porém, é necessário que a população continue ajudando, continue tomando os mesmos cuidados, né? Como eu disse, outros países descenderam mais rápido. Nós estamos demorando muito. Quando o senhor fala de que vamos chegar o ano, né, com números menores, o senhor acredita que nós vamos virar o ano com essa pandemia? Vamos virar o ano com essa pandemia, porque a retirada do Brasil e do mundo dessa pandemia, ela só vai vir, né, com a vacina, uma vacina em massa, onde a gente possa fazer um bloqueio, né? Um bloqueio em que, quando o vírus chegar em uma pessoa, ele não tem a oportunidade de passar para as outras, porque aquela pessoa está vacinada, está imunizada. E nós também já vamos ter, né, aí uma certa quantidade de gente que adquiriu o coronavírus e que também imunizou. Então, quando nós chegarmos a essa condição, nós vamos poder, né, diminuir o número de casos. E a vacina vai nos ajudar muito nisso, que é uma vacina que está sendo prometida até o final do ano. Inclusive, vi que o governador esteve em São Paulo, lá no Butantã, para participar de uma conversa lá no sentido de trazer a vacina. Nós tínhamos feito uma conversa pretérita com o secretário estadual de saúde, da necessidade de nós termos essa vacina aqui, mesmo que numa fase de teste. É bom que se diga, a vacina está em fase de teste, a terceira fase... Mas já mostrou bastante eficácia. Já mostrou bastante eficácia, então é fundamental. E lá no futuro nós vamos lembrar do Covid, eu não tenho dúvida disso, nós vamos lembrar do Covid, como hoje nós lembramos do sarampo, como hoje nós lembramos da poliomielite, de outras doenças que já não fazem parte da rotina do povo brasileiro e do povo acreano, mas que casos esporádicos irão aparecer sempre. Como é que o senhor acha que o povo acreano, em especial, reagiu aí a esse Covid-19, ao coronavírus? Olha, é um cenário de muito drama, né? Muito drama. Mas foi forte? Foi forte. E assim, quando eu digo drama, eu não digo que a população está fazendo drama, eu digo que foi um quadro muito dramático, que eram números relacionados com morte, com percas de familiares, de amigos, de pessoas queridas. Os números foram maiores do que o que se esperava, vamos dizer assim? Os números reais são maiores do que o que está registrado, né? Não que isso seja uma espécie de tentativa de
a CESACRE, por exemplo, reduzir ou minimizar tudo isso que está acontecendo. É porque a capacidade mesmo de registro das vigilâncias desses números, né, não são 100%. Hoje, se tem 4 pessoas com Covid numa casa, às vezes só vai uma, aquela que se sente pior até a unidade de saúde, é aquela que é captada pelo sistema de registro e aquela que vai para os números epidemiológicos. Mas provavelmente o número é 4, 5 vezes maior do que o que está aí no nosso dia a dia. E tem também os assintomáticos que sequer sabem que foram infectados pelo vírus, né? Exatamente, você tem razão. Tem os assintomáticos, as pessoas que o vírus transitou no corpo delas, imunizou e ela não teve quase sintoma ou teve pouco sintoma e não procurou a unidade de saúde. Então, os números gerais são bem maiores. Isso, de certa maneira, quando os números gerais são elevados e não estão associados ao aumento de morte, isso é bom. Por quê? Porque enquanto mais gente pega o vírus e sai do vírus, se imuniza, melhor. Menos vacina nós vamos precisar utilizar. Essa flexibilização do governo com relação ao comércio, o senhor está de acordo, até mesmo como parlamentar, o senhor acha que isso pode aumentar o número de casos e de morte? O senhor concorda com essa flexibilização? Olha, isso pode sim aumentar o número de casos gerais e o número de mortes. Porém, é preciso se discutir sim essa questão da flexibilização, no sentido de fazer com que a economia volte a gerar, com cuidados, né? Nós já saímos da condição, né, de pico elevado, estamos numa descendente, os comércios abrindo e tomando todos os cuidados possíveis, a população usando máscara, nós vamos ter uma condição de ir tratando as duas coisas. Nós não podemos passar o resto da vida, né, em isolamento social. As pessoas têm que se acostumar a viver com o vírus, a conviver com o vírus. Nós temos que aprender a viver com o vírus, a conviver com o vírus. E aprender a conviver com o vírus é tomando os cuidados enquanto a vacina não chega. Comércio abrindo, tendo as adequações necessárias, a população, sobretudo, não adianta o comerciante instalar lá na loja dele a pia com água, né, o dispensador de álcool e gel, e a população está circulando na rua sem máscara. Isso é um problema. A pessoa também que já pegou o vírus, que acha, né, que eu já peguei e estou imunizado, mas existem outros vírus, o H1N1 está circulando, a gripe sazonal está circulando, e aquela pessoa que já teve uma afetação pulmonar por conta do coronavírus, se ela tiver uma outra infecção por outro vírus em cima, a possibilidade de ela ser abatida, né, é muito grande. Então, mesmo aqueles que já pegaram o vírus, é importante usarem máscara. Nós temos que utilizar a máscara por um bom tempo enquanto a vacina não chega. Deputado, vamos passar mais para as suas atividades parlamentares, porque, e ainda incluindo um pouco dessa questão do coronavírus, da Covid-19, o senhor, por um determinado momento, o senhor pediu afastamento, se afastou da Assembleia Legislativa para se dedicar exclusivamente a essas atividades dentro dos hospitais em alguns municípios. O senhor foi a todos os municípios, é impossível também o senhor ter ido a todos, mas o senhor escolheu alguns municípios para se dedicar, para fazer um acompanhamento. Que municípios que o senhor esteve atuando como médico e por que o senhor escolheu esses municípios? Nós nos ausentamos de algumas sessões na Assembleia Legislativa porque elas conflitaram com os horários em que era necessário ter médicos plantonistas na UTI Covid, diante, né, de uma dificuldade que nós estamos enfrentando no hospital que eu já trabalhei antes de entrar no parlamento e que os colegas estavam com dificuldade de fechar a escala. E como eu já tinha trabalhado na UTI, por ser infectologista, eu pedi esse afastamento de algumas sessões. Continuam, por exemplo, amanhã eu estou de plantão, 12 horas de plantão na UTI Covid do pronto-socorro. Isso dá o plantão mesmo no pronto-socorro? Efetivo? Efetivo. Então, amanhã estarei de plantão na UTI Covid de pronto-socorro. Isso por quê? Porque o meu entendimento, que embora sendo parlamentar e considere muito importante a atividade que a gente exerce no parlamento, inclusive tomamos decisões ali dentro do parlamento que beneficiou muito os servidores, a população, né? Servidores em saúde, da segurança, a população de uma maneira geral, mas eu também detinha um conhecimento, que é o conhecimento médico, que podia ajudar a salvar vidas neste momento. E assim, resolvi dividir as minhas tarefas entre o parlamento e a vida médica. Amanhã estou de plantão, fui em Tarauacá, fui em Brasileia, fui em Jordão, fui em Assis Brasil, municípios em que nós adquirimos uma relação ali com os gestores
e que fizemos alguns atendimentos especializados voltados, tirando algumas dúvidas, dando alta de alguns pacientes, esclarecendo algumas informações sobre os testes rápidos, que gerou muita confusão essa questão dos testes rápidos. Confusão em que sentido? E as pessoas fazerem um teste rápido antes do tempo e achar que não está com vírus, né? E mesmo estando com a doença. E as pessoas, mesmo depois de desenvolver IgG, que é a imunidade mais permanente, elas continuarem em isolamento social achando que ainda estavam com vírus. Então houve falta de informação. Falta de informação, muita dificuldade na informação, na divulgação da informação. As pessoas que faziam o teste rápido, se considerou a nomenclatura testou positivo. Quando você testou positivo, se supõe que você testa positivo estando com o vírus. E não é isso. Quando você faz um teste rápido, você acha já a imunidade do paciente, no caso o IgG. Isso significa... É que o vírus passou pelo corpo da pessoa. Passou pelo corpo e que a pessoa já desenvolveu a imunidade, e que provavelmente não está mais com o vírus. Então tinha gente depois de 14, 15 dias de doença, que estava com IgG positivo, que ainda estava em isolamento social, com transtornos psíquicos, né, por conta da falta da informação adequada. Então fizemos uma série de esclarecimentos nesse sentido e procuramos ajudar dessa maneira, atendendo também os pacientes, que no meu ponto de vista colaborou muito nesse momento de dificuldade. Agora, como é que com todo esse trabalho, com essa questão da pandemia, dando plantão em hospital, o senhor conseguiu ter toda essa produção na Assembleia Legislativa? O senhor produziu um material e desse material extrair as informações, 32 projetos de lei, 5 projetos de resolução, 7 anteprojetos, 12 requerimentos, uma moção de aplausos, 1.465 indicações, totalizando 1.522 proposições. É um bom resultado, uma boa produtividade para um primeiro semestre. Como é que o senhor conseguiu tudo isso? Nós temos uma equipe, né? Eu agradeço muito a nossa equipe, o nosso gabinete, pessoas dedicadas, né? A gente não faz nada sozinho, tudo que o deputado Genilson faz significa que tem gente ajudando, tem pessoas nos municípios, tem assessores, né? Tem a população também que nos ajuda na informação geral. Então, foram resultados que eu também considero significativos, projetos de lei que ajudaram muito, nesse momento que nós estamos vivendo, indicações que nós íamos no município, chegávamos no hospital, estava vivendo determinada dificuldade, eu ligava para o secretário, fazia as indicações, eram resolvidas algumas situações, outras não, e uma das nossas atribuições é fiscalizar, e a gente anda muito, nosso mandato anda muito. A gente identifica os problemas que muitas vezes não estão no horizonte da gestão e indica e é resolvido. Dos anteprojetos, qual que o senhor destacaria aqui? Nós temos vários projetos e anteprojetos importantes. Um anteprojeto que eu considero muito importante foi o anteprojeto que ajudou aí a criação desse auxílio emergencial e também o aumento da insalubridade para os servidores. Servidores da saúde? Servidores da saúde. Nós abrimos essa discussão, né, apresentamos os projetos de lei, depois a deputada... Agora, lhe interrompendo, inclui todos os servidores da saúde, independente da atuação deles? Todos os servidores da saúde que estão na ativa, né? Todos os servidores da saúde que estão na ativa. Os que não estão diretamente ligados ao Covid têm um auxílio emergencial de R$400 e poucos, certo, que também contemplou eles, né? Então foi um anteprojeto e um projeto que nós iniciamos, que depois houve adesão de outros deputados, a própria deputada Antônia Salles também trabalhou esse projeto, depois o deputado Cadmiel ampliou também para a segurança pública, enfim, eu considero que esse anteprojeto foi um anteprojeto muito importante. O senhor conseguiu andar nos 22 municípios do estado nesse primeiro semestre? Não andamos nos 22, mas andamos na maioria deles. Mas né? Conseguiu absorver demanda dos 22 através da sua equipe? Com certeza, demanda dos 22 através da nossa equipe. O que o senhor pretende agora nesse segundo semestre, deputado? Olha, nós queremos ajudar a fazer essa travessia, né? Tenho batido na tecla que é necessário o governo do estado continuar usando a força do estado para poder trazer essa vacina para a nossa população. Apresentamos um projeto de lei, um anteprojeto de lei, inclusive falando sobre isso, uma indicação também pedindo isso. E, no meu ponto de vista, uma das ações mais importantes que o governo e que o parlamento tem que trabalhar é essa questão da vacinação. O nosso principal problema nesse segundo semestre se chama Covid ainda, né? É a pandemia. E um dos elementos que pode nos tirar disso é a vacina.
A ciência tem trabalhado, a ciência tem apresentado aí as possíveis soluções e politicamente nós temos que trazer essas soluções para o Acre. Então, o grande desafio desse segundo semestre é ficar batendo na tecla para que o governo do Estado possa, através do Instituto Butantan, né, trazer essa vacina aqui para o Acre. O senhor está no PSB, não é isso? Exato. Ano eleitoral. Como é que o senhor vai ajudar o seu partido aí? A prefeita Socorro Nery é do seu partido. Como é que o senhor vai se empenhar na campanha dela? Como é que o senhor vai fazer aí? Todo esse envolvimento que o senhor está na questão dos hospitais, plantão, Assembleia Legislativa, o senhor vai se envolver nas eleições deste ano? Claro, nós somos agentes da política, né? Nós temos um mandato através da política e existem os momentos adequados para a gente poder se envolver na política. E como eu até entendo, no meu ponto de vista, se dependesse de mim, e não depende, este ano não deveria ter eleições, né? Este ano nós deveríamos encontrar uma alternativa e jogar as eleições mais para frente, enquanto a gente passasse essa página negra, né, que é da pandemia no nosso país. Para no ano que vem, numa condição mais favorável, a gente poder fazer as eleições. Porém, como a Justiça e o Congresso também entenderam que deve haver, eu não irei me furtar de ajudar. Inclusive, sou presidente do PSB municipal, né? A prefeita vai contar com a nossa total disposição para poder ajudá-la, que, no meu ponto de vista, ela tem trabalhado muito, tem demonstrado para a população que tem condição de cuidar de Rio Branco, como vem mostrando, né? As frentes de trabalho, os vários títulos que Rio Branco já ganhou, depois que ela assumiu, 1 ano e 8 meses praticamente de gestão, a metade de uma gestão aí, e demonstrou ter muita condição, né, de continuar cuidando de Rio Branco. Então, irei me dedicar sim, iremos fazer tudo possível para ter aí uma ampla aliança para poder ajudar na sua possível reeleição. O senhor é presidente da Executiva Municipal? Sou presidente da Executiva Municipal. E as articulações para formar essa chapa para disputar as eleições, como é que estão? Olha, nós temos aí feito já algumas conversas, né? Essas conversas no sentido de aproximar forças políticas importantes. Por exemplo? Da prefeita. Nós já temos alguns partidos que fazem parte da base que estão na gestão junto com a prefeita. Nós temos o Podemos, nós temos o PCdoB, nós temos o PSB. São esses 3 partidos que estão na gestão. Agora, existe aí a perspectiva de outras forças poder ajudar a reeleição da prefeita Socorro Nery. Nós estamos conversando sobre isso. O senhor também foi reeleito, voltando para o seu mandato, o senhor também foi reeleito vice-presidente da Assembleia Legislativa. Isso ajudou na atuação do seu mandato? Sim, claro. Eu acho que estar como vice-presidente de um poder, que é o parlamento do nosso estado, não deixa de ser algo significativo. Para mim é uma honra, eu agradeço a todos os deputados estaduais, né? Nós temos tido diferentes embates políticos ali dentro, porém o entendimento foi pela manutenção da chapa, né? Mantendo o deputado Nicolau como presidente, que tem sido um presidente equilibrado, paciente, mediador, né, e que tem ajudado muito ali na condução dos trabalhos, porque, embora nós sejamos de partidos e forças políticas diferentes, nós não podemos confundir as nossas disputas externas com os trabalhos que o parlamento precisa fazer e desenvolver em prol da população. E ele tem sido aí um balizador de tudo isso. Deputado, algo que o senhor quer acrescentar que a gente não tenha colocado aqui? Não, só dizer, Tião, que o nosso compromisso vai continuar, né? Eu tenho sido um deputado que tenho procurado ser útil, ter um mandato útil para a população, ou agindo ali diretamente na proposição, nas proposições, projeto de lei, indicações, no debate público, visitando os municípios, identificando os problemas. Tenho andado muito na zona rural, subido, descido rios, já andei praticamente em quase toda a zona rural do nosso estado. Então, nesses 6 anos que eu estou de mandato, no primeiro mandato 4 anos, esses 2 primeiros anos, nós temos procurado utilizar a estrutura que o povo nos deu para levar resultados. E, no meu entendimento, dentro das nossas possibilidades, nós temos feito o máximo que dá. Vamos continuar empenhado, né, dedicado para continuar utilizando este mandato a bem da população, para o melhor para a população. Nesses 6 anos, qual a sua maior conquista até hoje?
Olha, nós tivemos muitas conquistas. Você, quando faz a pergunta assim de pronto, né, a gente tem que... Fica tonto. A gente tem que avaliar, porque o que pode ser uma conquista, no meu olhar, de repente, da população pode ter o senhor tentou trabalhar por cada significativas. categoria, por cada segmento de forma diferenciada, então para cada um podemos dizer que temos uma conquista, né? Tem uma conquista, tem um significado, né? Na saúde, que é uma área em que eu sempre atuei, hoje a gente goza de um respeito dos servidores da saúde por sempre ter estado ali do lado, lutado, né? Agora é óbvio, Tião, que quando você está como deputado estadual, você tem as suas limitações. O deputado estadual tem as suas limitações. Quando você está no executivo, você tem outras atribuições. Então, eu, enquanto deputado estadual, eu tenho feito aquilo que é possível ser feito, né, no meu ponto de vista, como deputado estadual. Agora, nós precisamos de resultados no nosso estado, nós precisamos avançar no nosso estado, nós precisamos, né, de políticas públicas, né, que possam alcançar aqueles que estão mais distantes. E, como deputado, a gente não tem condição de fazer tudo isso. Tá certo, deputado, obrigado. São 10h09. Eu conversei aqui com o deputado estadual Genilson Leite, que é infectologista, médico infectologista e também primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do PSB. Obrigado por sua audiência, por sua companhia. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 9 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente terça-feira, fiquem com Deus e até amanhã.